abuso sexual e pornografia, o lado oculto do jovem. Nesse episódio nós vamos falar sobre o tabu, a dificuldade das famílias em falarem sobre o assunto de nudez, sexo, sexualidade com seus filhos. Isso é algo que torna-se um agravante dentro das famílias. Porque na maioria das vezes os pais, os avós também não tiveram esse assunto, esse diálogo em casa. Muitas das pessoas jogam a responsabilidade para o colégio. Desculpa, mas na minha concepção, esse tipo de conversa precisa ser realizado em casa. Até porque eu pergunto, pai, mãe, que tipo de profissional é aquele que está na sala de aula ensinando o seu filho? Você conhece o coração da pessoa? Sabe-se lá se essa pessoa, se esse profissional tem algum problema com pornografia, pedofilia ou até mesmo abuso? Você não sabe quem está dando aula. Com todo respeito aos profissionais da educação, porque eu também sou uma professora, mas é uma realidade. Como eu falei no início, o abuso ele pode acontecer em qualquer lugar. Nós temos aí vários exemplos, nós vamos colocar aí para vocês, diversos profissionais, excelentes profissionais, que eram abusadores em potencial. Há pouco tempo, em uma das grandes emissoras de televisão, numa das reportagens, apareceu um médico. Um senhor, alguém viu? O que se passava no consultório do médico Eugênio Shipkevich? Esse senhor, formado há muitos anos, trabalhando num grande hospital, simplesmente pegava adolescentes que dopava e abusava de pacientes dentro do consultório. 35 fitas de vídeo encontradas em uma caçamba de lixo era a descoberta de um dos maiores crimes de violência sexual do Brasil. E simplesmente marcava consulta no escritório, no consultório particular dele, alegando que lá as condições eram melhores para fazer os exames, que ali no hospital aquilo ali não era um ambiente tão preparado. E as mães, lógico, um homem de cabelo branco, profissional formado na USP, dentro de um hospital público, é lógico que as mães confiavam cegamente. Eu tive mãe desmaiar, assim, passar muito mal, pai. Eles andavam no corredor, assim, da delegacia, pondo a mão na cabeça e dizendo, não, isso não aconteceu com meu filho, não pode ser, isso não é verdade. Foram 12 anos de abuso. Ele filmava todos os abusos, ele dopava os adolescentes, e ele abusava dos adolescentes. E ninguém desconfiava de nada. A maioria desses rapazes, né, hoje homens, falam sobre as sequelas e os traumas que isso causaram. Numa consulta de pediatria. Professores? Quantos a gente já viu aí em reportagens? De professores que abusavam de jovens, de adolescentes? Que era pra deixar entre a gente, eu não sabia o que podia acontecer se eu falasse pra alguém. Nunca mais na nossa vida pra mim. Passando a mão, contando piadas indecentes. Eu entrei no carro e ele veio já com umas brincadeiras. No trajeto até a casa do jovem, ele dirigia o carro com uma mão e com a outra tentava tocar o garoto. Ele começou a tentar pegar no meu... No primeiro toque eu disse, não tô entendendo, o que é isso? O que tá acontecendo? O professor parou o carro. Ele era o sensei da minha filha há muitos anos. A minha filha foi a primeira aluna de karatê do colégio. Aluna de um dos mais tradicionais colégios de Belém do Pará, a menina praticava karatê com o professor Adalberto Sanches. Ele falou que queria ser meu segundo pai. Acostumada com ele desde pequena, a menina demorou a se dar conta de que aquilo que o professor fazia ao longo dos anos não era normal. Na religião, também. Eu quero inclusive destacar aqui uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, e se eu fosse você, pesquisaria. Kaique Oliveira. Kaique Oliveira hoje é um homem conhecido a nível Brasil na arte de teatro. Esse rapaz ele foi abusado sexualmente dentro de uma igreja. E eu me lembro que por volta de 5, 6 anos, e lá estava eu quietinho, né, e todo mundo orando. Na hora da oração, teve um cara que se aproximou de mim na igreja, um irmão, de terno e gravata, todo arrumadinho, cara de crente, postura de crente, estava ajoelhado como um crente. E na hora que todos estavam orando, ele pegou a minha mão e pediu para eu masturbá-lo na hora da oração, quebrar os meus pés.
destruíram a minha história naquele momento. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Você imagina a revolta que isso não causou. E hoje a gente vê aí em toda religião, seja padre, seja, enfim, na maioria, em quase todas elas, as suas religiões, muitos líderes também já abusaram sexualmente de seus fiéis. Então isso está em todo canto. Isso está em toda parte. E se isso não é conversado dentro de casa, torna-se algo mais agravante. É o tal do tabu. Como, voltando ao início, os avós não conversaram com os pais também não sabem conversar. E aí o que acontece? Eles vão buscar aonde? Na internet. Eles vão buscar informação aonde? Nos amigos. Eles vão buscar informações aonde? Nos filmes, nas séries. É lá que eles vão buscar as informações. Eu estava dizendo, né, que a escola deveria ensinar isso, e eu falei que os senhores não conhecem quem é o profissional que está ali à frente. É literalmente por isso que eu não apoio no colégio, porque eu não sei quem é que está ensinando. Eu não sei o que vai ensinar. Eu não sei de que forma vai falar. Eu não sei se vai tornar a coisa mais picante, desculpa, e excitante do que realmente levar para o lado científico e sério da coisa. Eu tenho aqui a minha equipe que está por detrás das câmeras. Algumas meninas me contavam no início, quando na aula de algumas aulas que envolvem essa questão, né, algumas matérias, disciplinas que dão uma pincelada sobre isso, elas me contam as histórias de como os professores passavam o conteúdo, de forma um tanto animador, né? Eu acredito que o diálogo tem que ser em casa. É aquele olho no olho, é sentar, é conversar, é explicar, é mostrar seriedade. Tem muitas meninas que não sabem nem o que é um período fértil. Tem muitos rapazes que não sabem tratar a menina com respeito. Mas por quê? Porque na maioria das vezes dentro de casa ele não aprende, nem pelo diálogo e nem pelo exemplo. Na maioria das vezes não há um exemplo. O pai, infelizmente, a figura paterna não é um exemplo de respeito para a mãe do adolescente. Não sabe tratar, não sabe cuidar, é tudo na gritaria, é tudo no autoritarismo. E ele cresce com aquilo, achando que mulher é capacho, achando que mulher é objeto de desejo, é objeto sexual. E assim a gente infelizmente vê uma juventude que não conhece o amor, praticam o sexo, mas não praticam o amor. Usam uns aos outros, mas não criam relacionamento. Mas por quê? Porque não conhecem o respeito, não sabem nem de verdade, não tem nem noção do que realmente é o sexo. Essa é a verdade. A verdade para os adolescentes, os jovens hoje, o sexo é só troca de prazer, um satisfazendo o outro. E só. A maioria das vezes o jovem não sabe o que é uma preliminar. É o que, professora? Nunca ouvi falar sobre isso. Não sabe o que antecede a relação sexual amorosa. Não o sexo. Desculpa, não a transa. Infelizmente hoje a maioria dos jovens estão igual bicho, se engalfinhando. Desse jeito, troca de prazer. Não há um envolvimento emocional, não há ali sentimentalismo, não há romance. Os jovens não sabem mais o que é romance. Não há preparação do corpo da mulher para que literalmente ocorra a junção carnal. Na maioria das vezes essa menina não está preparada, ou seja, não tem a lubrificação, ela não está pronta para a coisa. Infelizmente hoje os meninos, por conta da prática da masturbação e do excesso de pornografia, eles acabam chegando ao orgasmo de uma forma muito rápida. E na hora quando ele vai se relacionar com a outra pessoa, não consegue. A coisa acontece assim de forma... E a menina não está pronta, a menina não está preparada, não há lubrificação correta, os dois ali não entendem nada e vai. Então nós precisamos sim falar sobre o assunto. Nós precisamos sim quebrar esse tabu. É importante sentar com seu filho, com a sua filha, explicar o que é, o que não é. É importante nós, como responsáveis, autoridades, ser exemplo para essa juventude. Mostrar como o marido deve ser tratado, como a esposa deve ser tratada. Nossos problemas pessoais deveriam ser resolvidos dentro do quarto, em diálogo, em conversa. Mas o que a maioria dos jovens hoje veem é gritaria, é dedo na cara, é confusão, é briga. É o pai botando a mãe no chinelo, é a mãe botando o pai no chinelo lá embaixo. Não tem respeito. Eles crescem sem ver esse respeito dentro de casa, carregam essa falta de respeito para fora de casa e aí desrespeitam a diretora, desrespeitam o professor, desrespeitam quem quer que seja na rua. Não tem esse diálogo, não há essa conversa. E na maioria das vezes, quando eles vão buscar o conhecimento desse assunto,
são com outros colegas na internet. E aí está causada a guerra. Precisamos sim falar sobre isso. Precisamos sentar e conversar e explicar o que é, como é que não é, período fértil. Eu conversei com algumas alunas minhas um tempo atrás e elas não sabiam nem o que era período fértil. É preciso conversarmos hoje para que não se gere um problema ainda maior amanhã.